Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da Palavra de Deus que iremos falar aqui hoje sobre um assunto muito sério e que com certeza ele vai trazer para você um senso de alerta, onde traremos aqui, à luz da Palavra de Deus, algo que você precisa saber hoje. É necessário falar sobre esse assunto, vou falar com todo cuidado, não vou conseguir falar sobre o assunto por inteiro, até porque é muito extenso. Mas hoje eu preciso da sua atenção. Falarei sobre a rejeição de Deus a respeito dos ídolos e por que é tão perigoso não nos atentarmos a qualquer tipo de adoração que não seja ao próprio Deus. Queridos, nós vamos entender que isso não é um assunto novo, não é algo que acontece somente na nossa geração, mas vinha acontecendo desde o tempo dos hebreus. Mas precisamos falar muito seriamente. Não vou aqui trazer figuras de linguagem, não vou trazer aqui nenhum tipo de forma que você possa ver pelas entrelinhas. Eu vou trazer de forma direta. E eu peço muito que você possa ler as bases bíblicas que serão colocadas nesse vídeo e também possa ouvir. Não pule, não adiante, vá até o final. E é claro que eu tenho todo o interesse de que se você tiver qualquer tipo de comentário, até mesmo uma opinião que seja válida, pode comentar, meu amado. O local aqui é seu, esse canal também é um canal aberto para que você possa contribuir. E se você ama a palavra de Deus, se você ama as escrituras e aprender, queridos, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe. E queridos, com um pedido que eu tenho feito ultimamente muito especial, peço que você se torne membro, para que a nossa estrutura, que estamos cada dia mais melhorando, ela possa ser aperfeiçoada para levar a palavra muito mais longe, para aquelas pessoas que precisam, para aquelas pessoas que estão padecendo. Dito isso, vem comigo. Bom, queridos, você pode estar pensando que eu estou falando de forma comedida, mas não. Foi debaixo de muita oração, debaixo da graça do Altíssimo que iremos falar sobre isso. E, queridos, a primeira coisa que eu queria dizer é que a adoração a ídolos, os sentimentos que as pessoas têm em adorar não somente estátuas, não somente objetos inanimados, como também pessoas ou personalidades, ou até mesmo a riqueza. Ah, mas isso não é idolatria, é? Nós vamos falar sobre tudo isso. Tudo isso. Queridos, vamos falar com toda a propriedade. É muito sério porque a palavra ela vem nos alertando em muitas passagens sobre esse assunto, mas parece que muitas pessoas ainda não acordaram para a seriedade desse assunto. Vamos falar aqui, pelo menos, se vocês quiserem, eu posso fazer um estudo aqui separado, falando sobre esses deuses. Eu trouxe aqui os principais aqui que eu entendi, começando por Baal. Meu amado, Baal era o deus mais conhecido na antiga Canaã. E é justamente o local onde o povo de Israel ia tomar posse. Mas lá já estava instalada um monte de gente, os cananeus, que estavam ali em adoração. E é claro que os israelitas, os hebreus, no momento que eles conseguiram a terra prometida, eles foram seduzidos para que eles estivessem, sim, adorando ao Deus de Baal. Queridos, vou deixando aqui os versículos, depois você verifica na sua casa. O Deus de Baal ele tinha uma adoração específica. Se você quiser, eu faço um estudo separado de cada Deus que nós iremos falar aqui hoje. Hoje não dá tempo, temos que seguir. O segundo Deus, na verdade deusa, que nós temos que falar aqui é a Zera, que na verdade, queridos, era a deusa da fertilidade. Amados, ela ficava lado a lado com Baal. Ela era até citada muitas vezes e ela era adorada em postes de madeira ou árvores sagradas. Bem, quem é que em um momento que você está pensando em ter a sua prole e não consegue, você vai pedir a quem? Deveria pedir ao Altíssimo, mas essas pessoas pediam a Zera. O próximo Deus que iremos falar aqui é o Deus Dagon. Bom, queridos, você já deve ter visto que os filisteus, eles tinham uma verdadeira adoração ao Deus Dagon. E
esse Deus, queridos, ele foi inclusive a estátua que foi destruída quando ela estava pertinho da Arca da Aliança. Você pode ver isso aí na nossa base bíblica que nós estamos colocando. Tem outro Deus aqui que nós podemos falar, que também é muito citado, que muitos ouvem, Moloque. Moloque, queridos, também era um Deus cananeu e que nesse caso exigia sacrifícios humanos, especialmente de seres ainda com pouca idade. Não posso falar aqui o termo, mas vocês vão entender e eu vou colocar aqui no vídeo. Entenderam agora? Então é isso. Ele queria que tivesse sacrifício de pessoas, especialmente. Então, queridos, com certeza sendo uma prática abominável a Deus, nós temos ainda que falar daquele do qual que é o marco, queridos. Esse daqui é muito conhecido por causa do momento onde Moisés ele vai até o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. E todos nós sabemos que ele demora além do que era esperado pelo seu irmão, o sacerdote Arão e todos aqueles que estavam ali. E aí eles começam a querer, a buscar. Olha, nós queremos aqui, Moisés não vai descer, aquela coisa toda. E eles fazem o quê? O bezerro de ouro. Você sabia? Aqui não podemos falar com todo o contexto, mas que o bezerro de ouro ele tinha um porquê? Por que era um bezerro? Bom, queridos, não é fácil. E podemos falar aqui, sem nos alongarmos, de Nebo, um deus babilônico, associado ao conhecimento e à escrita. Ah, queridos, Deus zombou da incapacidade desse ídolo de salvar os seus adoradores. Mas enfim, temos que voltar aqui, temos que retroceder e entender por quê, queridos. Porque Deus rejeita, porque Deus abomina ídolos, a idolatria. Uma das razões claras dos quais ele rejeita é porque tudo isso nada mais é de uma criação humana. O Senhor criou a humanidade e a humanidade procurou criar figuras, obras mortas, artefatos que não têm vida, aquilo ali que não pode fazer absolutamente nada, seja ela de madeira, e sendo de madeira pode ser queimada no fogo. E queridos, como nós sabemos, nenhum ídolo consegue ouvir, falar, reagir, andar, nada. E eu quero dar aqui pelo menos algumas razões mais aprofundadas do porquê o Senhor abomina os ídolos. E do porquê é tão sério, todos aqueles que ainda continuam nessa prática e todos associam idolatria somente a idolatrar imagem. Bom, queridos, nós podemos saber, primeira coisa que eu falei aqui, é o primeiro que eu sempre vou falar, você pode ver em Jeremias capítulo 10, versos 10 e 11, onde Deus ele é descrito como Deus verdadeiro e quantos ídolos são chamados de deuses. E eles, é claro, esses deuses não fizeram os céus e a terra, eles não tiveram criação nenhuma, eles não realizaram coisa alguma, somente o eterno é o Deus verdadeiro. Então, o primeiro motivo totalmente relevante do qual Deus abomina é porque eles são nada mais do que obras humanas, criações humanas. Segundo ponto, os ídolos são falsos e impotentes. Falamos aqui sobre a incapacidade de ele agir, de ele falar, de ele fazer qualquer coisa. E não é difícil nós vermos que tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Salmos 115, dos versos 4 até o 8 diz isso. Então eles são falsos, porque primeiro, eles não são o Deus verdadeiro como nós falamos. E segundo, eles são impotentes. Eles não podem fazer nada. A verdadeira crença de imaginar no lugar do eterno, de que eles possuem qualquer tipo de poder, é tão falso como eles mesmos. Então, queridos, é triste nós vermos que um Deus que zela por todo aquele que o ama, veja a humanidade caindo na sedução de uma criação humana. E principalmente
O Senhor é zeloso com a adoração. Deus requer uma adoração exclusiva. Exclusiva, queridos. Ele é zeloso. E não dá para o Senhor tolerar que a sua criação, a humanidade, adore a falsos deuses. Queridos, isso está no primeiro dos 10 mandamentos. O primeiro, onde ele fala, não terás outros deuses além de mim. Êxodo, no seu capítulo 20, versos 3 até o 6. Bom, queridos, eu queria falar muito mais e vou falar sobre esse tópico, porque precisamos falar sobre esse assunto, principalmente no momento, na atualidade, onde a idolatria está disseminada. Mas antes que eu fale sobre isso, eu gostaria de falar por quê. Por que Deus não se mostrou visivelmente ao homem? Porque eu fico me imaginando e fico me perguntando por que o Senhor não se deixou ser visualizado para que o homem pudesse ter pelo menos a ideia de como é Deus. E aí nós temos aqui, é claro, resposta para essa pergunta. Isso é uma pergunta muito antiga que eu tinha, que é claro que hoje não existe mais. Mas às vezes ficava pairando na minha mente, meu Deus, o Senhor podia se mostrar a sua criação. E com isso ia acabar com toda a chance de que o homem pudesse fazer criações dele mesmo para que a própria humanidade pudesse ficar se desviando. Mas a primeira resposta que nós temos a essa pergunta é de que Deus é Espírito. Em João 4:24 você vai ver que diz claramente, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, isso me leva a entender que Deus não pode ser reduzido a uma forma física, porque Ele é imaterial. E não tem nada que a gente possa representar, não tem nada que a gente possa tentar visualizar, que possa deduzir, que possa relatar como é Deus. E é claro que muitas pessoas vão falar assim, mas Jesus não veio? Você vê que o Senhor teve que se esvaziar. Ele teve que se esvaziar para poder ter a forma de um homem como eu e como você. Segunda coisa que nós precisamos falar do porquê Deus não se mostrou é porque a natureza santa de Deus é inacessível. Queridos, a glória e a santidade de Deus são tão grandes que a presença física de Deus é insuportável para os seres humanos pecadores. Nenhum homem consegue ver Deus face a face. Ninguém suportaria. Veja que Moisés pediu para ver a face de Deus. Porém, qual vai ser a resposta? Ninguém pode ver a minha face e viver. Ninguém pode ver a minha face e viver. Então, o próprio Deus, na sua essência glorificada, ele é algo tão glorioso, santo, inacessível, que nós não temos a capacidade de vermos com o nosso corpo que temos hoje. Esse corpo físico não tolera, não aguenta, não suporta ver a glória de Deus na sua essência. Em terceiro ponto que eu posso falar aqui, sobre por que Deus não se revelou, é porque também, até a revelação de Deus, acontece de forma progressiva, ou seja, aos poucos. Embora Deus não tenha se mostrado fisicamente na forma que podemos imaginar, na forma que a nossa mente poderia aceitar, Ele revelou sua natureza, seu caráter de maneiras diferentes ao longo da história, querido. É só você ver que Ele se revela através da sua criação. Somos o quê? Imagem e semelhança. Ele se revela também através dos profetas. Assim, finalmente, ele veio a se revelar através do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos que entender o perigo que nós estamos cometendo quando nós entramos na seara de adorarmos aquilo que, em primeiro lugar, não foi criação de Deus. Porque se você parar pela premissa que você está adorando algo que não foi Deus que criou, mas foi um ser humano como você tem que começar a questionar como pode. O homem tem capacidade de criar algo divino? O homem tem capacidade de fazer algo que possa curar, possa fazer milagres, que possa ser santo? Queridos, eu não consigo entender como pessoas desviam a fé
para imaginarem que alguém pode estar no meio do caminho entre você e Deus. Essa pessoa, esse ser que eles chamam de santos, eles podem mediar você com o Pai. Isso não existe. Não existe nem homem, nem mulher, nenhuma que se quer. Jamais poderemos entender, e eu falei aqui de alguns deuses, eu poderia falar de muitos outros. Queridos, na Bíblia mostra o comércio que está por trás, infelizmente, da ignorância das pessoas em adorarem ídolos. É só você olhar. Você vai olhar que existiam deusas que tinham templos esplendorosos, e esses templos recebiam ofertas de tudo que é tipo. E eles, os artesãos, eles faziam não somente a imagem dessa deusa, como fazia também a imagem do templo. Do templo! Então, queridos, imagine o comércio que estava por trás. Queridos, eu não vou falar porque tem um estudo aqui. Tem um estudo aqui que fala exatamente sobre esse contexto, onde artesãos, eles acabam fazendo motim para poder pegar Paulo. Eles queriam acabar com Paulo, porque Paulo estava tirando a venda dos olhos das pessoas que estavam vendo que aquela deusa, ela não era nada, ela não podia nada. E as pessoas estavam deixando de comprar, as pessoas estavam deixando de dar dinheiro para coisas que não valiam a pena. Aquele templo em miniatura não era mais comprado. Aquela deusa em miniatura não era mais comprada. E aí nós podemos olhar mais uma coisa. Muitas pessoas acabam se identificando com afinidade em outras pessoas, que são pessoas que eu posso dizer celebridades. Não sei se eu consigo falar isso. Celebridades que são especiais, não sei. Essas pessoas, elas acabam adoecendo se não conseguem ver essa pessoa. Adoecem se essa pessoa vem no seu estado, na sua cidade, e ela não consegue estar perto. Se acontece alguma coisa com essa pessoa que é celebridade, a pessoa chora, a pessoa sofre. Meu amado, onde nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa fé e nossa adoração? Onde nós estamos depositando? Precisamos acordar. Precisamos acordar. Até mesmo aquela pessoa que coloca acima de tudo o seu bem-estar. E olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo aqui que o seu bem-estar ele não tem que estar na sua lista de prioridades. Mas existem pessoas que para fazer a obra acham, é muito longe, vai cansar muito. É uma viagem cansativa, dispendiosa, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Muitas pessoas não estão servindo a Deus porque vêm dificuldades, porque o seu bem-estar está em primeiro lugar. E não pode de jeito nenhum e de maneira alguma fazer algo para Deus, algo para a obra, que não seja em segundo, terceiro ou quarto plano. Em primeiro, seu bem-estar. E é exatamente isso que eu gostaria de trazer hoje como alerta. Eu quero que você se conscientize, meu amado. Se conscientize, minha amada. Precisamos acordar. O tempo não está para brincadeira. O tempo está curto. O tempo está acelerado para o seu fim. O tempo está mostrando, os sinais estão totalmente claros e nítidos de que não somente a nação brasileira, como a nação mundial, ela já está caminhando para um desfecho. E muitas pessoas estão dormindo e não conseguem enxergar, que não estão conseguindo deixar o ídolo que essa pessoa está alimentando e está deixando o Senhor em segundo plano. Não terás outro Deus além de mim. Primeiro mandamento de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor jamais colocaria como um mandamento, como algo mandatório, se não fosse importante. E esse mesmo contexto, ele jamais estaria como uma das tentações de Jesus no deserto, se não fosse importante. Porque se o adversário consegue tirar o lugar de Deus no coração de todos nós, ele consegue uma vitória muito grande. De tirar, de quebrar a sua fé, de quebrar a sua comunhão, de quebrar a forma como você tem intimidade com o seu Criador. Ele consegue. E cada vez mais eu tenho visto pessoas
famílias, chefes de família, pessoas engajadas que estão parando no meio do caminho, porque estão retrocedendo, porque estão estacionando, porque estão enfraquecendo. E tudo isso por conta de colocar algo no lugar que é de Deus. Espero que você esteja muito reflexivo e que o Senhor possa abrir a sua mente em nome de Jesus.